Olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos começar hoje então nossa aula de língua portuguesa. Dentro do nosso cronograma, hoje nós vamos trabalhar alguns conceitos essenciais de semântica e compreensão e interpretação de textos. Nesse material que você tem em mão aí, deixa eu pegar um para mim também. Você tem aí, alguém tem esse aqui? Muito bem, vamos acompanhando por aqui. Vamos lá. Então, nós vamos hoje trabalhar os conceitos essenciais de interpretação de texto. E já vamos direto para as questões, resolver alguns itens e depois nós vamos corrigir o nosso simulado 13º, não é isso? Simulado 13 aí. Pessoal, eu coloquei alguns conceitos essenciais básicos aqui para você se familiarizar com o assunto de texto, tá? Eu não vou ficar lendo os conceitos todos não, mas a gente vai passar rapidamente por eles e aquilo que foi essencial a gente vai destacar. Por exemplo, a palavra texto do latim significa tecido, né? Se você for ver o texto, ele não é um aglomerado de ideias desordenadas, apenas no mesmo espaço, mas o texto ele é constituído de uma unidade entre as ideias e a combinação entre elas que produz então esse tecido de ideias, né? Então é importante a gente ter essa ideia em mente, que o texto ele não é apenas um conjunto de ideias soltas, mas ideias trançadas, daí o nome tecido, né? A gente vai trabalhar também o conceito bastante de léxico. Léxico pode ser um conjunto de palavras ou expressões de um texto, ou léxico pode ser o conjunto de palavras ou expressões de uma língua. Tá? Então, léxico é todo esse conjunto de expressões que constitui, no caso da nossa prova, o texto. Tá certo? O léxico, ele é quase que, em alguns casos, ele é infinito, porque todos os dias surgem novas palavras, novos elementos surgem, então o léxico de uma língua ele é quase que infinito, né? Todos os dias há invenções, todos os dias há necessidade de criarmos aí palavras novas. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, a palavra mensalão não existia até determinado tempo para se designar um esquema de corrupção tão específico como aconteceu nos últimos dias. Então a gente tem o nome mensalão, é uma palavra a mais no léxico da língua portuguesa, né? Campo lexical, pessoal, conjunto de palavras que se referem à mesma área do conhecimento. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, da palavra escola, escola que seria aí o campo lexical, a gente tem várias palavras associadas à temática de escola, né? Professor, caderno, aula, livro, apostila, material escolar, diretor. Por exemplo, da linguagem bíblica, quais são as palavras do campo lexical da linguagem bíblica? Está lá, ó, mandamentos, Jesus, Novo Testamento, Apocalipse, céus, inferno, vinho, pão. Então veja que são palavras de um campo de conhecimento. Da internet, por exemplo, está lá, ó, web, página, link, internauta, blog, né, site. No entanto, a gente vai trabalhar mais a fundo no texto, pessoal, os aspectos da semântica. E é isso que interessa para a sua prova, tá? O significado de cada palavra dentro de um contexto, tá certo? Dentro de um certo campo semântico. Tá? A gente vai esbarrar aqui no contexto de campo semântico, né? Os significados que uma palavra pode ter dentro de um contexto. Por exemplo, pessoal, levar. Quais são os significados que eu tenho para a palavra levar? Pode ser transportar, carregar, retirar, guiar, transmitir, passar, receber. No entanto, quando eu digo o seguinte, que não se deixe levar por palavras enganosas, não se deixe levar, não está no sentido literal de transportar, carregar ou retirar, mas sim no sentido de deixar-se influenciar. E veja que o verbo levar nesse contexto vai assumir um novo significado, tá certo? Por exemplo, a palavrinha breve significa de pouca duração, ligeiro, resumido. Só que breve também pode ser uma figura, né, dentro da notação musical, né, que seria uma figura musical, a breve, né? Você tem a breve, a semibreve, né? As notas musicais, né, mínima, semínima. Então havia então o nome de breve, existia uma nota musical chamada breve, né, que tinha a duração de 8 tempos dentro do compasso quaternário. Enfim, o que acontece? Cada palavra vai ganhar um significado diferente dentro de um campo semântico, tá, gente? Então é importante você notar essas relações e é isso que nos interessa para o texto. Saber o significado preciso daquela palavra dentro de um contexto. E para isso a gente vai precisar de alguns conceitos como, por exemplo, arquilexema. Você pode marcar isso daí, ó. Toda vez que você for ler um texto, procure identificar nele o seu arquilexema. Arque do grego significa maior. Lexema, unidade vocabular, tá certo? Palavra. Então o que seria o arquilexema? A palavra mais importante dentro de um texto. Por exemplo, naquele filme Titanic, pessoal. Todo mundo assistiu Titanic? No final o barco afunda. Pronto, contei a história. Então o que acontece? Qual é o arquilexema da palavra Titanic? Se você fosse resumir o filme em uma só palavra,
Naufrágio, normalmente é o que o pessoal fala, naufrágio. Isso, naufrágio. Outros falam iceberg. Outros falam assim, é uma história de amor. Outros falam, é uma história de uma pedra. Porque o filme começa com os pesquisadores lá, exploradores atrás de uma pedra, tal do coração do oceano, não é isso? Jack, alguém vai falar que Titanic é o filme do Jack. Ou então outros vão falar que é o filme de quem, pessoal? Quem diga que falam que há uma traição dentro lá, traição. Outro fala que é um filme de quê, pessoal? De gelo, velho, gelo, história do gelo lá. E aí já vai viajando. Veja bem, nenhuma delas é o arquilexema textual. Se bem que tudo aqui está dentro do filme, dentro da história. Mas se eu fosse resumir a palavra com uma palavra só, que é a maior palavra do texto, seria justamente o título do filme. Ou seja, a palavrinha o quê, pessoal? Titanic é o nome de quem? Pronto, é a palavra que resume todo o filme. Esse filme é um filme sobre quê? Sobre o que é esse filme? Você fala, é um filme sobre o amor. É um filme sobre uma traição. É um filme sobre um gelo. Ou é um filme sobre um navio, gente? Navio, cara. Então esse aqui é o arquilexema textual. Se eu fosse resumir, por exemplo, pegar aqui um texto bem simples. Acho que todo mundo tem domínio. Já ouviu falar, né? A Bíblia Sagrada, por exemplo. Se você fosse resumir em uma palavra só, qual seria? Jesus, Deus, folhas, né? No sentido mais literal, alguém falou folhas, Bíblia, um livro, tá? E a história que se conta lá dentro é uma história sobre quem? Né? É uma história da humanidade, é uma história sobre quê? Sobre amor, né? Enfim, você pode ter religião, as pessoas vão associando as ideias. É isso que é despertar dentro da sua compreensão o que seria o arquilexema de um texto. Sempre que você for ler o texto, procure saber qual é o arquilexema, porque todas as ideias vão convergir para ele. Se não fosse o navio, não haveria naufrágio, não haveria a história de amor entre o Jack e a Rose, não haveria a história lá, enfim, a procura de uma pedra, e também o gelo seria só mais uma pedra no meio do mar, né? O iceberg lá que derrubou o navio. Que derrubou não, que afundou o navio. Então é importante você, ao ler o texto, procurar o arquilexema. A gente vai fazer esse exercício já já. Ok, pessoal? Outro caso interessante, por exemplo, você tem uma ideia. A palavra recipiente, dá uma olhadinha no seu material aí. Ela é o arquilexema que contém todas as demais palavrinhas aqui destacadas, ó. O que essas palavras têm em comum, gente? Vaso, vasilha, taça, tigela, jarra. Todas elas são recipientes. Agora, todo vaso é um recipiente, mas nem todo recipiente é o que, pessoal? O arquilexema engloba todas as ideias ali das demais. Tá certo? Um outro detalhe importante que a gente vai ver daqui a pouquinho é sobre o tópico frasal. Na hora que a gente acessar essa informação, a gente volta até para dar uma grifada nisso daí. Tópico frasal é a palavra mais importante, ou seja, a frase mais importante do texto. Normalmente é a primeira frase do texto, a ideia principal de um parágrafo ou de um texto, que seja ele qualquer. Normalmente você vai achar ali no início do texto o tópico frasal. Muita gente despreza isso e começa a interpretar o texto sem se ater à ideia central dele, tá? Há casos em que o tópico frasal é verdade, pode vir ao final do texto, resumindo as ideias do texto. Mas, em geral, o tópico frasal aparece ali no primeiro parágrafo. Nas primeiras linhas do texto, você vai ver já a ideia do texto. E aí muita gente perde essa oportunidade de destacar o tópico frasal, porque nem sabe que ele existe. Não é o seu caso. Outro detalhe que a gente vai precisar bastante é a noção de parafrasear. Reescrever ideias do texto com outras palavras. Mas mantendo o que, pessoal? Pode-se reescrever o enunciado da linha fulano de tal da seguinte forma. O cara está trabalhando paráfrase. Tá certo? Existem mais de 18 formas de você parafrasear de acordo com a gramática do concursando, que é aquela gramática definitiva para concurso, aliás, do Fernando Pestana. Ele estabelece lá 18 formas de você parafrasear um trecho qualquer. Tá? A gente vai ver algumas formas de paráfrase também na nossa aula de hoje. Agora, isso aqui é muito importante. Para mim, são as informações mais importantes, porque é o que a sua banca quer saber se você opera bem. Os conceitos de inferência e de depreensão. Inferir, pessoal, é um nome que veio da estatística. Nomezinho técnico da área de estatística. E inferir significa estabelecer uma análise, uma generalização com base em amostras estatísticas. Então você pega dados e a partir desses dados você faz as suas inferências. Por exemplo, um dado do trânsito aqui, pessoal. No trânsito, aqui em Brasília, no DF, morrem mais homens do que mulheres. Ponto. No trânsito, morrem mais homens do que mulheres. É o primeiro dado. A partir desse dado, eu posso inferir do texto que os homens são mais violentos no trânsito? Sim.
posso inferir na chapa, assim, ó, já que morrem mais homens do que mulheres no trânsito, então quer dizer que os homens são mais violentos no trânsito do que as mulheres? Sim ou não? Não, porque faltam dados. Para dizer que eles são mais violentos no trânsito, eu tenho que considerar um outro dado, que é a questão da quantidade de homens no trânsito. Existem mais homens ao volante ou mais mulheres ao volante? Aí eu não sei, tem que ver lá, tem que ver os dados estatísticos. Só então, a partir dessa análise, é que eu posso inferir se isso é verdade ou não. Então, para fazer inferências, obrigado, campeão. Para fazer inferências, eu preciso dessas informações. Traçar inferências é deduzir dados, né? Deduzir informações a partir de amostras do texto, né? Agora, inferir também pode ser compreendido como depreender, como deduzir, pessoal. Coloca aí, ó, deduzir. Parece muito essa noção de dedução. E a gente pode fazer um exercício simples de inferência, pessoal, um exercício tranquilo demais. Eu vou colocar uma frase aqui só para você ter uma noção do que seria o processo de dedução, de inferência. Eu vou colocar uma frase aqui, pessoal. Tá lá a frasezinha, eu não disse que você roubou o dinheiro. Que você roubou o dinheiro. Digamos que num contexto qualquer, pronto, no contexto seguinte, há uma mesa, né, uma sessão de trabalho, trabalha eu, quem que trabalha lá, mas eu, fulano e Beltrano, 3 pessoas trabalham na sessão, trabalhamos lá na sessão, e de repente havia um dinheiro na minha gaveta e o dinheiro sumiu. Eu falei, gente, sumiu, o dinheiro estava aqui. E alguém fala assim, você está dizendo que a gente roubou esse dinheiro? Eu falei, não, peraí, eu não disse que você roubou o dinheiro. Gente, se eu der ênfase no você, o que você vai depreender? Eu não disse que você roubou o dinheiro. O que fica implícito? Eu não disse que você roubou o dinheiro. Outros podem ter roubado. Isso é inferir. Você pegou esse dado aqui textual, por causa da ênfase que eu dei ao você, e aí você conseguiu depreender que havia outras pessoas que possivelmente podem ter roubado o dinheiro. Mas eu não disse que você roubou o dinheiro. Agora veja que se eu der ênfase em outras estruturas da frase, você vai entender outras coisas. Por exemplo, vou dar ênfase aqui na estrutura número 1, na palavra dinheiro. Eu não disse que você roubou o dinheiro. Eu não disse que você roubou o dinheiro. Então infere-se que a pessoa roubou o quê, turma? Outra coisa. Vamos dar ênfase aqui na palavrinha roubou. Só para ver o que vai acontecer. Eu não disse que você roubou o dinheiro, cara. Pera aí, estou dizendo que você roubou o dinheiro. O que a pessoa fez com o dinheiro então? Furtou. Pode ter furtado, pode ter pegado emprestado e não devolveu, pode ter pegado pensando que era dela. Você está dizendo que eu sou ladrão? Não estou dizendo que você roubou o dinheiro. Não, calma, está aí contigo, mas não é seu, sabe? É porque foi engano, foi um equívoco. Enfim, dando ênfase ao você, número 4 aqui, ó. Você vai entender outra coisa agora, implícita, ó. Eu não disse que você roubou o dinheiro. Aliás, aqui é o 3, né? Eu não disse que você roubou o dinheiro. Infere-se que o dinheiro foi roubado, mas que não foi por quem, pessoal? Por você. E agora vamos dar ênfase no disse aqui, ó. Eu não disse que você roubou o dinheiro. Eu não cheguei a dizer que você roubou o dinheiro. Mas eu posso ter o quê, pessoal? Pensado, eu posso ter colocado isso por escrito. E aí, se eu der ênfase aqui no eu, o que você vai entender agora? Eu não disse que você roubou o dinheiro. Eu não disse. Ou então assim, ó, eu não disse que você roubou o dinheiro. Eu não disse. Então quer dizer que foi o que, turma? Outra pessoa. Veja como você faz inferências rapidamente. E eu acho interessante que isso funciona em qualquer situação de comunicação verbal. Um dia eu tinha feito uma cirurgia no dente, e aí eu falei para minha esposa bem assim, só para ver se isso aqui funcionava mesmo. Amor, hoje eu não posso beijar você, tá bom? Hoje eu não posso beijar você. Aí ela falou, como é que é? Eu falei assim, eu não posso beijar você hoje. Estou com a cirurgia aqui, fiz a cirurgia, e tal. Mas não foi o que você disse, não. Eu falei, não, eu não posso beijar você hoje. O que fica implícito? Outra pessoa, velho, na cabeça. Rapidinho. E ela não está estudando para SpaceX. Mas ela pegou isso rapidinho. Eu não posso beijar você hoje. Da ênfase que eu dei lá no você. É claro que é uma brincadeira que eu fiz com ela e tal. Mas inferir é você deduzir a partir de dados, informações que não estão o quê, pessoal? Mas que estão lá no texto. Por exemplo, se eu digo assim, ó, isso aqui também é bem simples, né? Isso aqui acontece em geral. Por exemplo, vou dar outro exemplo de casa lá, isso acontece o tempo todo. Ela botou um vestido e falou, amor, tô linda, como é que eu tô? Tá bonita, tá legal? Eu falei, gostei, tá legal, tá bonito. Aí ela, não, vou botar outro. Quando ela botou outro, eu falei assim, e aí, agora? Eu falei, agora ficou bonito, agora ficou bom, agora ficou legal. Subentende-se o quê? Que não estava bom. Mas você falou que o outro estava legal. Eu falei, não, esse é o vestido. Agora ficou show. Então subentende, ela entendeu, não precisa, né, nem desenhar para ela, sabe que o outro não tinha ficado legal. Né?
Já estava na cara. Eu falei mesmo só por questão de gentileza, né? Em vez de assim, tá feio pra caramba, não. Tá bom, tá legal. Mas é que eu não tinha visto o outro vestido ainda. Então, a inferência, ela pode ser associada à ação de depreender. Eu coloquei como conceitos distintos, mas a depreensão, pessoal, é simplesmente alcançar clareza acerca de alguma informação no texto. Ela está lá, mas talvez não esteja tão nítido, tão claro. E você pode alcançar, entender com clareza, pode-se chegar à conclusão. Normalmente, em prova, as duas expressões são quase que sinônimas, tá? Mas, tecnicamente, há uma pequena distinção mesmo entre inferir e depreender. Normalmente, a depreensão está lá, só que a informação não está tão nítida, mas está lá no texto. A inferência, gente, ela nem aparece. A inferência é você que tem que fazer. Você é que tem que deduzir. Tá? Você é que tem que deduzir. Vamos lá para a próxima, pessoal. Afirmar. Pronto. Afirmar, gente, é um outro conceito também muito importante na sua prova, porque a afirmação ela tem que estar no texto. A afirmação deve constar seguramente no texto, tá, gente? Porém, que há um detalhe aqui, ó. Às vezes, olha só, presta bem atenção. Vou pegar uma frase aqui. Pronto, eu vou dizer o seguinte, que o maior parceiro, presta bem atenção, hein? O maior parceiro econômico do Mercosul do Brasil é a Argentina. País que compra a maioria da produção, por exemplo, né, de manufaturados do Brasil. A Argentina, ela compra. Aí veja bem, de acordo com o texto afirma que o Brasil vende para a Argentina, que é o seu maior parceiro. Certo ou errado a frase, turma? Se a Argentina compra do Brasil e ela é o maior parceiro do Mercosul, então quer dizer que o maior parceiro do Mercosul do Brasil é quem? A Argentina. E se ela compra do Brasil, evidentemente é que o Brasil faz o que, pessoal? Vende. Eu estou afirmando a mesma coisa, só que por meio de um outro conceito. E aí a gente volta para a ideia de que, pessoal? De parafrasear, que é o tópico 8 aí. Então nem sempre a afirmação vai aparecer de forma literal. O cara vai recortar do texto e vai colocar na sua prova. Ele vai pegar a afirmação do texto, vai reconstruir e vai jogar a afirmação para você julgar se é certo ou se é errado, verdadeiro ou falso. Tudo bem, pessoal? Já comentamos na aula passada denotação e conotação, sim ou não, turma? Qual dos dois aqui é o sentido literal, dicionarizado? Denotação. E qual delas é o sentido contextual? Conotação. A gente vai ver isso dentro do texto, na aplicação desses conceitos, já na prática textual. Eu nem gosto muito dessa abordagem de ficar falando nomes e terminações e terminologias, porque tudo isso é muito vago. Ambiguidade e anfibologia, pessoal. Quando uma palavra adquire duplo que, gente? Sentido dentro de um texto. Olha lá a frasezinha aqui, vê se você pega a ambiguidade nesse exemplo aqui, gente. Ana disse à amiga que seu namorado havia chegado. Seu namorado. Namorado de quem, gente? Da Ana? Ou pode ser o namorado de quem? Da amiga. Isso é ambiguidade. Quando dentro de uma mesma ocorrência a palavra pode ter dupla significação. Tá? Ambiguidade ou anfibologia. Polissemia, turma, é a propriedade que um vocábulo tem de adquirir vários sentidos. Olha aí, turma. Polissemia. Brasília está ficando legal. Legal pode ser no sentido de quê, turma? Uma cidade descolada, legal, bacana, né? Interessante, mas legal também dentro da legalidade, né? Você tem uma palavra com vários significados aí. Porque legal pode ser o sentido de joia, bacana, né? Até uma gíria, mas legal pode ser dentro da legalidade, ok? E vamos a um outro detalhe aqui, pessoal. Paula tem uma mão para cozinhar, que dá inveja. Quando eu falo mão, não necessariamente a mão física, mas ela tem um talento, né? Veja que a palavra mão já adquiriu um sentido aqui, ó. Vamos, coloque logo a mão na massa. Mão na massa, começa o que, pessoal? Quando eu falo, vamos colocar a mão na massa, vamos o quê? Vamos trabalhar. As crianças estão com as mãos sujas. Aí, literalmente, eu estou falando de quem, pessoal? Mão, parte do corpo. Passaram a mão na minha bolsa e nem percebi. O que significa isso aí, turma? Roubar. E outra, alguns políticos têm as mãos sujas, né, pela corrupção. Não necessariamente a mão, mas eles estão com a consciência, enfim, a conduta, a reputação, né, suja pela corrupção. Estão de mãos sujas. Inclusive, quando a gente quer se despedir de alguém, né, e não ter nenhum compromisso com esse alguém, com essa situação, a gente fala assim, agora eu lavo minhas mãos, fazendo referência à mesma coisa. Eu acho que foi Pilatos que fez isso no julgamento de Cristo, não foi isso? Foi isso? Lavou as mãos, quer dizer, ó, a responsabilidade não está em minhas mãos, eu lavo minhas mãos do sangue desse homem. E aí o povo falou, não, joga sobre a gente, pode botar na nossa conta, né? Crucifica-o.
E ele lavou as mãos, literalmente. Ele pegou a vasilha e simbolicamente lavou as mãos. Nesse contexto, lavar as mãos significa se eximir da culpa, né? Da responsabilidade. Então você vai ver que isso depende do contexto. E saber qual é a significação exata vai depender exatamente da análise de todos os aspectos que envolvem aí o seu texto. Pessoal, agora a gente vai trabalhar de duas informações muito importantes aí do seu material, que é o processo de compreensão e interpretação. Na verdade, eu deveria fazer uma tabela, mas como a informação já está aí, a gente vai aproveitar o que tem aí, pessoal. Há 2 tipos básicos de questão de texto na sua prova. Isso é claro, isso é nítido, a sua banca vai perguntar isso daí. O seu examinador pode se referir a informações que estão expressas no texto. E esse é o primeiro nível de leitura. Você tem que ter essa habilidade básica de compreender o que está escrito no texto. A compreensão, gente, é a decodificação dos signos linguísticos. Decodificar. Decodificar. Pronto, você vai pegar o código e vai desmontar o código. Por exemplo, turma, vou pegar uma palavrinha aqui, ó. Alguns hábitos alimentares podem ter consequências nefastas. Um fim nefasto. Pessoal, isso é um código linguístico. O que é que significa nefasto nesse contexto? Alguns hábitos alimentares podem ter um fim nefasto, podem levar-nos a um fim nefasto. Aí vem a questão de prova e fala bem assim: nefasto, na linha fulano de tal, tem o sentido de funesto. Ajudou muito, né? E aí, turma, certo ou errado a questão? Aí você tem que compreender o código da sua língua. Você vai pegar o signo linguístico N-E-F-A-S-T-O, vai formar uma palavra, e a esse significante você vai dar um significado. O significante é a parte física, escrita, significante. Agora, aquilo que você forma na sua mente como significado, aquilo que é abstrato, aí sim. Esse é o processo de compreensão. Você vai dar ao significante um significado. Isso é ler o texto, isso é interpretar o seu signo linguístico. Signo linguístico. Quer ver outro caso aqui, pessoal? Bem fácil essa, hein? Bem fácil. Na estrada você encontra uma placa com um garfo e uma faca. Aquilo é um significante. Qual o significado? Não é liquidação de loja de departamentos e coisa parecida, né? Utilidades do lar. Quando você vê uma faca e um garfo numa placa, normalmente amarela ou verde e tal, significa que a alguns metros haverá um restaurante. Significado. Já dentro do supermercado, se você encontra uma plaquinha e vê lá um garfo e uma faca dentro dos setores lá do supermercado, você olha para lá, você entende que ali já está a seção de talheres, né? Então o significante tem outro significado. Fazer a leitura adequada é fazer esse processo aqui, ó, unir o significante ao seu significado. As questões de compreensão vão pegar o que está escrito e vão perguntar se você sabe o significado daquilo dentro daquele contexto. Os comandos mais comuns que você vai encontrar: o texto sugere que, o texto diz que, o texto afirma que, o autor afirma que, o autor diz que, segundo o texto, de acordo com o texto, conforme o texto, o narrador afirma que. Então você vai ver que são informações que estão lá no texto. E todas essas perguntas fazem referência às ideias do que, gente? Explícitas no texto. Você vai bater o olho, vai procurar no texto, na linha tal, vai achar e vai responder a questão. É muito tranquilo. Esse tipo de questão você não pode errar, que é a questão de compreensão textual. É um presente para você não dizer assim: Deus nunca me deu nada, né? Ó, vida cruel, né? Então você vai ter questões lá, haverá questões de compreensão de texto, e você não pode perder esse presente. Agora, quando as questões forem de interpretação, aí a gente vai para um outro nível um pouquinho mais delicado. Só lembrando um detalhezinho aqui: nefasto é a mesma coisa que funesto, que causa malefício e quem sabe até a morte, né? Funesto me lembra fúnebre, funeral, defunto, tudo isso tem a ver, tá? Funesto, nefasto. Agora vamos a um nível mais profundo de leitura, pessoal. Interpretação de texto. Olha lá, interpretação é quando você vai buscar significações que não estão na camada visível do texto. Você vai ter que deduzir, vai ter que inferir, vai ter que buscar essas informações a partir do texto. E aí vem, você vai ver os termos mais comuns. Infere-se do texto o quê? O que mais que a gente vai ver aí, turma? É possível deduzir do texto o quê? Deduzir, olha lá, pessoal. Qual a intenção do narrador quando afirma que? Subentende-se do texto o quê? Depreende-se do texto o quê? Eu já vi até a expressão subjaz ao texto a ideia de que.
Jazer significa estar enterrado, repousando, aliás, né? E subjazer, então, é repousar abaixo do texto. Subjaz ao texto a ideia de que aí você vai buscar essa informação na profundidade do texto. Você não vê a informação literalmente, mas ela está lá. Deixa-me dar só uma ideia aqui, pessoal. Há um livro uma questão que nós vamos trabalhar aí, dizendo que o livro de autoajuda é a 7ª categoria mais comprada. Gente, se ele é a 7ª mais comprada, é porque infere-se que há outras categorias. Quantas categorias? 6 aí que são mais compradas, ou 6 que são mais vendidas do que ele. Subjaz a ideia do texto, que ele está em 7º lugar do ranking, e há 6 outras na frente. Isso daí você pode deduzir facilmente. Embora o texto não fale quais são as 6, por exemplo, você pode deduzir isso. Tá bom? Então, veja bem, aqui é importante você colocar o seguinte: qualquer, vou colocar assim, ó, pessoal, qualquer inferência, e é isso que eu não sabia e por isso eu me lasquei muitas vezes em várias provas, desculpa a expressão, mas é verdade, ó, inferência aqui, ó, até eu entender isso, qualquer inferência, ela deve se basear em marcas, né, que a gente chama de pressupostos, em pressupostos textuais, em pressupostos textuais, ó. A partir de dados explícitos. A partir de dados explícitos. Gente, a inferência não está explícita, mas o dado está lá. De dados, o que, pessoal? Explícitos no texto. A partir desses dados explícitos, que a gente chama de marca textual, né? Aí você vai fazer suas inferências a partir daquelas informações ali. Dados explícitos. Por exemplo, gente, se eu falar assim, olha, o João Pereira não bebe mais. Ele não bebe mais. A palavrinha mais me faz entender claramente, está explícito mais. Ele não bebe mais. Você vai entender que antes ele bebia ou não bebia, gente? Posso inferir, porque o mais me dá explicitamente a ideia de que ele não bebe agora, ele não bebe mais agora, mas antes disso ele o que, pessoal? Bebia. E quando eu falo ele não bebe, você não vai pensar que ele não bebe suco, não bebe água, não bebe leite, não é isso não. Quando eu falo bebe, a correta compreensão dessa palavrinha dentro do contexto é que ele bebe, não bebe mais bebida o que, gente? Alcoólica, cara. Você vive num mundo, né, em que as interpretações estão associadas ao contexto. Então você vai trabalhar a partir de dados explícitos. Para fazer a sua inferência, você tem que fazer isso. Então a gente vai trabalhar com essas noções agora. Depois eu comento a questão dos erros clássicos. Eu não vou ficar falando teoria vazia, porque senão a gente vai ficar só falando aqui, não vai adiantar nada. Vamos logo para a prática textual. Vamos ver se a gente acha isso aí no texto. Eu me lembro de uma questão de prova que dizia o seguinte, que os usuários da internet ainda não se preocupam em checar os links antes de compartilhá-los. Eles ainda não se preocupam. Significa que essa postura, pessoal, é atrasada, é normal ou está adiantada? Os usuários da internet ainda não se preocupam. Se os caras ainda não se preocupam, que já era para estar se preocupando. Em pleno século XXI, os usuários ainda não sabem distinguir se o seu computador está livre de ameaças. Ainda, postura retrógrada, né? Ele já deveria saber fazer isso, mas ele ainda não faz isso, né? Posso apagar isso aqui, turma? Vamos ver como é que funciona a inferência no texto, a dedução, a depreensão, informações explícitas e informações implícitas. Eu vou passar essa parte aqui de erros clássicos e vamos ao texto. Está aqui o nosso texto. O texto diz aí o seguinte, gente. É um texto de Ana Maria Miranda, não é isso, pessoal? Não é isso? Um oráculo insondável. Vamos ver lá. Muito bem. Vamos, filho. Bora. Isso, tá lá, gente. É preciso ter cuidado com as palavras. Elas são verdadeiras armas, algumas vezes mortais. Certas pessoas têm o dom de dizer as mais afiadas, que entram feito uma flecha envenenada. Porém, em muitos casos, o atingido é aquele que usou a arma, ou seja, o falador. Esse, por exemplo, pode sofrer horríveis arrependimentos por ter dito o que não deveria ter dito. Mas como dizer aquilo que pensamos? Há maneiras de dizer sem dizer.
e de dizer desdizendo. Está aí o texto de Ana Miranda, o oráculo insondável, o Correio Brasiliense. Eu queria só fazer uma perguntinha. Qual que é o arquilexema desse texto aí, turma? Uma palavrinha que vai resumir o texto todinho. O texto fala sobre... Dá uma olhadinha no tópico frasal. A primeira frase traz normalmente a ideia central do texto. Palavras. E o que eu tenho que ver com as palavras? Eu preciso ter o que, gente? Então, cuidado com lidar com a palavra. E uma coisa que muita gente não percebe, eu também não percebia, é que as sentenças do texto elas vão se conectando. Então, a sentença A ela vai se conectar com a sentença B. Não perca o link entre o A e o B. Por exemplo, é preciso ter cuidado com as palavras. Elas, olha a conexão, elas quem, gente? As palavras são verdadeiras armas. Daí a relação de quê, pessoal? De cuidado. Ninguém lida com a arma sem ter cuidado, né? Algumas vezes as armas são o que, gente? Mortais. Se as armas são mortais, as palavras são mortais. Daí o cuidado que se deve ter com elas. Porque elas podem realmente ser letais. Certas pessoas têm o dom de dizer as mais afiadas. As mais afiadas. As o que, pessoal? As palavras mais afiadas que entram feito uma flecha envenenada. Olha a comparação aqui, ó. Feito uma flecha envenenada. Isso remete a quem, pessoal? A armas. Porém, em muitos casos, o atingido é aquele que usou a arma. Que arma, gente? Que arma? A palavra. Ou seja, o atingido é o próprio falador. Olha o trocadilho que ele fez aqui entre falador e atirador. Né? Ele colocou esse sufixo dor. Falador, não existe esse nome falador, mas é para lembrar o atirador. Em muitos casos, o atingido é aquele que usou a arma, ou seja, o próprio falador. Esse, por exemplo, esse quem, pessoal? O falador, por exemplo, pode sofrer horríveis arrependimentos por ter dito o que não deveria ter dito. E dito por meio de quem, pessoal? Por meio de palavras. Ele pode ter dito o que não deveria ter dito. E aí já era, meu amigo. O tiro dado já era. Não tem como voltar, né? Mas como não dizer aquilo que pensamos? Como não dizer as palavras que pensamos? Como é que eu vou produzir as palavras que nós pensamos? E aí ele te dá a saída. A como dizer sem o que, pessoal? Como é que você vai dizer sem dizer? O que ele está falando sobre isso aqui, gente? Deixando de que forma? Implícito. Né? Os implícitos textuais. Há como dizer sem dizer. Deixar implícito. E há maneiras de dizer o que, pessoal? Desdizendo. Dizer sem desdizendo. Então, por exemplo, em vez de dizer para a pessoa assim que ela é inteligente, você fala assim, você não é tolo. Eu acho que é muito mais um jogo do trabalho com a palavra, dizer assim, olha, você não é tolo. Por isso que você não vai marcar essa alternativa, porque você não é tolo. Eu já estou dando um recado dizendo o seguinte, quem marca aquela alternativa é o que, pessoal? É tolo. E a pessoa com quem eu estou falando, olha, você não é tolo. Já estou dizendo então que é uma pessoa sábia. Né? E eu estou dizendo uma coisa, fazendo o que, pessoal? Desdizendo. Então veja que há todo um traquejo com a palavra que o texto relata aí. Se a gente fosse resumir, o texto fala basicamente sobre a palavra e o cuidado que se deve ter com ela. Porque muitas vezes o atingido é quem usa a palavra. Né? Então você tem várias formas de dizer, de transmitir a sua informação. Texto bem tranquilo, texto pequeno, a gente não vai começar pelo mais complexo, mas vamos às questões. Vamos às questões aí. Primeira questãozinha, pessoal. Primeira questão que a gente tem aí de número 1, né? Ele pede que você faça a correta compreensão e interpretação das questões. Então vamos a ela. Não sei se é aqui. Beleza, vamos lá. Belezinha, vamos lá. Assinar a opção incorreta com relação à argumentação do texto. A incorreta, tá, gente? Muito cuidado aí, porque se você não enxergar esse prefixozinho aqui, ó, você vai na correta e aí você pode se confundir. As palavras podem ter consequências tão perigosas quanto as armas que têm a capacidade de ferir mortalmente. Certo ou errado o item, pessoal? O texto fala isso claramente na linha 2, tá? Que as palavras são verdadeiras armas e que as armas são muitas vezes o que, gente? Mortais. Está aí no seu texto, é só você acompanhar comigo. As palavras podem ter consequências tão perigosas quanto as armas, certo? E aí, vírgula, as armas têm a capacidade de ferir mortalmente. Veja que esse pronome relativo que aqui, pessoal, está retomando quem?
As armas. Então ele está dizendo que as armas têm o poder de ferir mortalmente. Você acaba de ver na prática o que, pessoal? Uma paráfrase. Ele está reescrevendo a ideia do texto, utilizando, no entanto, outras palavras, tá? A letra A está certíssima. Ele pegou a linha 1 e a linha 2 e reescreveu de forma que você mantém a ideia original. Dúvidas aí, turma? Bem tranquila essa letra A, né? Vamos à próxima, letra B. Oi, amigão. Podem ter consequências tão perigosas quanto há as armas. Trocar armas por, sei lá, termos. Podem ter consequências tão perigosas quanto aos termos, quanto às armas. É verdade, o acento grave aqui não seria interessante, não. Pode ter consequências tão perigosas quanto... Ah, não, desculpa. Aqui está certo, o acento grave está certo. Podem ter consequências tão perigosas quanto as consequências das armas. Quanto às armas. Quanto às consequências das armas. Então, o acento grave ele pode ser empregado aqui sem problema. As armas que têm capacidade de ferir mortalmente. Tá certo? Pode haver uma locução ali, quanto a. Né? Tão perigosas quanto às armas. Mas a retirada do acento também não ficaria errado, não. Tá certo? Elas podem ter consequências tão perigosas quanto os termos ditos. Tão perigosos quanto os termos. Tá? Então, o acento grave pode ser retirado mesmo, daria um outro sentido. A letra A está certa, vamos à letra B, pessoal. Palavras devem ser usadas com cuidado. Até aí, certo ou errado, turma? É o que diz a primeira frase, né? É preciso ter cuidado com as palavras. Pois podem ter consequências nefastas, tanto para quem as ouve, quanto para quem as pronuncia. Nefastas é que causa malefício, né? Então pode ter. O texto fala isso claramente, dizendo que muitas vezes o falador é o atingido pela arma que ele utilizou, pela palavra, né? Letra B, C. Em todas as ocorrências é mais prudente não dizer nada, porque as palavras são perigosas e, uma vez ditas, não são recolhidas. E aí, pessoal, a letra C está errada. E existem dois erros clássicos que foram aplicados aqui, ó. É esse momento que você vai ganhar bastante clareza dentro do seu texto. Quando a sua banca trabalha erro de interpretação, normalmente ela vai remeter a 3 erros clássicos. Bora buscar esses 3 erros clássicos aí, voltando aqui rapidinho, pessoal. Os erros clássicos estão aí na parte anterior, você volta um pouquinho, você vai ver. O primeiro erro clássico, gente, se chama extrapolação. Como o nome já diz, é colocar no texto aquilo que não lhe pertence. É ir além do texto, além do que o texto permite. A extrapolação textual, então, é um acréscimo de ideias ao texto. Dizer mais do que o texto permite. Generalizar o que é particular. Olha só a frase aí, por exemplo. Os portugueses José, Antônio e Joaquim são simpáticos. Beleza. Aí a questão vai lá e diz que todos os portugueses são simpáticos. Gente, só porque José, Antônio e Joaquim são simpáticos, não quer dizer que todos eles sejam simpáticos. Então a extrapolação, muitas vezes, ela é percebida pelo acréscimo dessas palavrinhas todos, sempre, nunca, jamais. Então você pode provocar extrapolação fácil aí, ó. Olha lá, a questão diz, os portugueses são simpáticos. Não, o texto falava que só aqueles 3. Dos demais portugueses a gente não sabe nada, né? A redução é o contrário, pessoal. É quando você retira do texto a sua amplitude, você diminui a amplitude do texto, você particulariza aquilo que é geral. Atém-se apenas a uma parte, esquecendo das demais outras partes importantes. Despreza o contexto todo e entende apenas uma parte como sendo aí um outro significado. Exemplo, o estudo dá prazer. Pessoal, ele especificou que tipo de estudo que dá prazer? Não, generalizou, o estudo dá prazer. Por isso ele deve ser cultivado. E a questão vai lá e afirma o seguinte: quando se estuda o que, gente? Quando se estuda bem, o estudo dá prazer. Claro que não, o texto não falou isso, falou que o estudo em geral dá prazer, qualquer tipo de estudo. E aqui você tem uma redução textual brutal. Tá? Claro que o exemplo aqui está exagerado para você perceber que a redução ela afronta mesmo a ideia do texto, mutila o texto, considera apenas uma de suas partes, em vez de considerar o contexto, né? O todo. E por fim, o terceiro erro, pessoal, contradição. O nome está aqui, contra, já remete ao quê? O contrário, né? Oposição. Você vai bater de frente com o texto, vai afirmar o contrário do texto.
ou ainda você vai omitir passagens importantes do texto para fugir do seu sentido original, tá? Olha o exemplo aqui, gente. O homem racional, quando sob o domínio do ódio, pode agir como um animal selvagem. Digamos que o seu texto dissesse isso. Olha a questão de redução aí, pessoal. Questão de redução diria o seguinte: o homem é racional, tá certo, porque pode agir como um animal. Aqui, gente, não é redução, é contradição, desculpa. Não há essa associação das ideias do texto. O texto original não disse por que o homem pode agir como um animal selvagem. Só está dizendo que o homem é racional e quando sob o domínio do ódio ele pode agir como um animal selvagem. Mas não está dizendo que ele é racional porque pode agir como animal. É isso aqui realmente a contradição. Eu até chamaria de distorção das ideias do texto. Você vai distorcer aquilo que o texto está afirmando, tá? Então a contradição e a distorção, elas são aí sinônimas. Você distorce as ideias do texto, contrapõe as partes textuais. E é um erro clássico, tá? Então vamos só resumir. Qual dos erros, pessoal, é que acrescenta ideias ao texto? Qual dos erros clássicos é que acrescenta ideias de extrapolação? Aquele que corta o texto, fatia o texto, pega as suas partes e considera apenas elementos, fragmentos do texto como se fosse o todo, é a redução. E quando você bate de frente com o texto, afirma o contrário, ou então distorce as suas ideias, a gente tem aí o exemplo clássico da distorção ou contradição, né? Então, voltando aqui para a questão, a letra C cai em dois desses erros clássicos aí, ó. Em todas as circunstâncias, olha a extrapolação aqui, pessoal. Isso aqui é extrapolação, ó. Em todas as circunstâncias é mais prudente não dizer nada, porque as palavras são perigosas e uma vez ditas não são recolhidas. Uma vez ditas não são... E o texto falou isso, gente. Professor, mas é verdade, quando a gente fala a palavra não volta mais. Mas eu não estou nem aí para aquilo que está fora do texto, eu tenho que me ater àquilo que está escrito no texto. Essa informação não está no texto, é uma extrapolação textual também, ok? Você tem algo extratextual aqui, ó. E eu não posso contar com nada a não ser com as ideias que o texto me traz. Tudo bem? Outra redução aqui, pessoal, é mais prudente não dizer nada. Aí reduziu demais o texto. Ele fala que é preciso ter cuidado com as palavras. É possível dizer sem dizer, dizer desdizendo, mas ele não diz que não é prudente não dizer nada. Aí você realmente reduziu toda a amplitude do texto, né? Então tá aí o erro na letra C. A minha intenção aqui, pessoal, não é somente marcar a alternativa certa, porque isso aí eu acredito que você consiga fazer tranquilo, mas é estabelecer uma metodologia de análise e identificação de padrão de questão, tá, gente? A letra D. O perigo das palavras recomenda que se empregue cautela ao dizê-las, pois a maneira de dizer pode ser tão importante quanto o próprio dizer. Pessoal, isso aqui nada mais é do que um resumo do texto. O que o texto demorou aí 5, 6 linhas para falar, ele falou aqui em 3. O perigo das palavras recomenda que se empregue cautela ao dizê-las, pois a maneira de dizer pode ser tão importante quanto o próprio dizer. Resumiu o texto todinho, tá? E aqui a questão 2 vai trabalhar um outro aspecto, que é o aspecto da coesão textual, gente. Constrói-se a textualidade estabelecendo-se relações de quê, gente? De retomada de sentido, em que certas palavras remetem a outras, numa verdadeira corrente, numa verdadeira cadeia de elos, de coesão. Nesse sentido, assinale a alternativa errada, a incorreta. Deixe-me só lembrar aqui que é essa cadeia de elos de coesão. Quando você estiver lendo, você não é tolo de perder a conexão entre as ideias. Você não vai ser tolo em perder isso aí, ó. O que acontece aqui, pessoal? A letra B retoma a letra o que, gente? A. A letra C retoma quem? Adivinha? A acertou, B ou então A. E toda vez que você estiver lendo, você vai procurar enxergar essas relações textuais. Saber quem se refere a quem. A letra D, pessoal, pode retomar CBA ou ABC. Qualquer uma das três. A letra E pode retomar ABCD. Qualquer uma das 4. E assim o texto vai criando uma corrente em que cada ideia está conectada à outra. Isso quando uma sentença não antecipa o que vai ser dito na outra. Por exemplo, a sentença A pode antecipar o que vai ser dito em B. Esse processo é chamado de processo de coesão textual. Tá? Então, coesão, gente, é a mesma coisa que união. Guarda na cabeça, união, coesão, união referencial, tá?
E aí muitas questões de prova fazem referência a essa bendita dessa cadeia de coesão. Vamos ao texto aí para ver como é que seria isso. As questões, aliás. Ele disse que algumas retoma palavras aí no seu texto. Certo ou errado, turma? Algumas retoma palavras. Um segundo para você analisar aí. Algumas retoma palavras. Quero ver se é verdade. Olha só, é preciso ter cuidado com as palavras. Elas são verdadeiras armas, algumas vezes mortais. Aqui retoma palavras, é isso? Algumas palavras vezes mortais. E assim, gente? Esse algumas está se referindo a palavras? Não, a questão está errada, já pode marcar incorreta. Ele quer incorreta, gente? Aí não teve graça não, porque a resposta é essa aí. Letra A. A incorreta é letra A. Passando lá, ó. Nada a ver essa letra A. A B. A palavra que retoma a ideia de palavras, na linha 1. A palavrinha que retoma palavras na linha 1. Vamos ver se é verdade. Vamos ver se a palavra que retoma palavras. Algumas vezes mortais. Certas pessoas têm o dom de dizer as mais afiadas que entram feito uma flecha envenenada. Quem é que entram feito uma flecha envenenada? As mais afiadas. As o que, pessoal? As armas ou palavras. A quem se refere, gente? As pessoas têm o dom de dizer as armas mais afiadas ou dizer as palavras mais afiadas? As pessoas dizem palavras, elas não dizem armas. As palavras são como armas mortais. Então esse as aqui, ó, se refere a palavras e a questão está certa. Conexão entre as ideias do texto. Normalmente pronomes fazem esse trabalho, tá, gente? Advérbios também podem funcionar como elementos de coesão, mas normalmente pronomes, né? Voltando então, vamos lá. Questão de letra B está certa. Questão C, o falador retoma o atingido. Se você ler no texto, você vai ver que é isso. Em muitos casos, o atingido é o próprio falador, ele fala isso. E o pronome esse retoma e demonstra o termo falador na linha 5. Ele diz lá, se você voltar, ele vai dizer assim: esse, por exemplo, pode sofrer horríveis arrependimentos. Linha 5, dá uma olhadinha lá para ver se não é verdade isso aí, pessoal. Esse muitas vezes pode sofrer horríveis arrependimentos por ter dito o que não deveria ter dito. Olha aí, pessoal, esse, por exemplo, esse quem, turma? O falador, tá tudo certo. A errada realmente é a letra A. Posso apagar isso aqui, não posso, gente? Então a questão certa, a errada mesmo é a letra o quê, pessoal? Letra A. E vamos à próxima. A próxima questão de número 3. Questão 3, questão 3. Prontinho, tá lá. Questão 3. Mais um texto agora aí para você interpretar. É um texto de João Rafael Torres, que foi publicado na revista do Correio Brasiliense. Vamos lá para a questão 3. O mercado de livros de autoajuda cresce monstruosamente. Pessoal, só um detalhezinho importante. Dá uma olhadinha lá na fonte, que lá na fonte normalmente você tem o arquilexema textual. O que diz a fonte lá embaixo? João Rafael Torres, revista do Correio Brasiliense. Como é o nome do título aí, pessoal? Não diz o texto, o título não diz, né? Mas qual é o título do texto aí, turma? Não tem título? Então vamos no peito e na raça achar o arquilexema do texto. Vai lá. O mercado de livros de autoajuda cresce monstruosamente. Ponto. Olha o tópico frasal aí. Gente, sobre o que o texto vai falar? Espera-se. Sobre... Isso mesmo, livros de autoajuda. Tá aqui, ó. Livros de autoajuda. E mais especificamente, que setor que ele vai comentar, gente? Grana por trás desse mercado aí, ó. O mercado, finanças, negócios, business, em torno de livros de autoajuda. Esse mercado cresce monstruosamente. E observa bem a palavrinha monstruosamente para ver que nuance que ela vai ganhar no texto. Se esse monstruosamente está no sentido de grande apenas, ou monstruosamente no sentido de algo anômalo, que causa anomalia e até preocupação. Vamos ver. Prova para mim que ele cresce monstruosamente. Olha a conexão das ideias do texto. Prova agora que ele cresce. Ele vai provar. Segundo dados da Câmara Brasileira do Livro, foram 710 títulos produzidos em 2002.
e 2,5 milhões de exemplares vendidos. No ano seguinte foram produzidos 855 títulos. Não aumentou muito o número de títulos, mas que se multiplicaram em quantos milhões aí, pessoal? 4,6 milhões de exemplares vendidos. Pessoal, quase que dobrou, não foi não? Mais uma besteirinha dobrava para 5 milhões de exemplares. Então o que aumentou foi a quantidade de livros produzidos ou foi a quantidade de venda, turma? Os dois aumentaram, mas o que aumentou mais mesmo, gritante, foi a venda. E a venda remete a quem, pessoal? Mercado de livros de autoajuda. Então ele prova com um parágrafo, com um período aqui, que realmente houve um crescimento monstruoso. E tem mais. Tem mais. Autoajuda é a 7ª categoria mais comprada. Veja que ele usou 2 argumentos. O primeiro argumento da Câmara Brasileira do Livro, sobre a venda de livros. E o segundo argumento ele utiliza aqui a 7ª, dizendo que é a 7ª categoria mais comprada. Perde para livros didáticos, religiosos, histórias de amor, romance, dicionários e livros infantis. Fechou o parágrafo e provou que o mercado cresce monstruosamente. Agora eu fiquei inculcado com essa história de monstruosamente aqui, ó. Se é só grandemente, e eu sou inocente de pensar que é, só no sentido de grande, ou se monstruosamente é algo anômalo, defeituoso, bizarro. Vamos ao segundo parágrafo. Preocupado com o efeito que esse tipo de literatura pode provocar nas pessoas. Gente, preocupação, olha só, se ele ficou preocupado, vamos agora fazer inferência textual. É porque existe aqui por trás o que, gente? Um problema, senão ele não ficaria preocupado, ele ficaria curioso com o efeito, interessado no efeito, mas ele ficou preocupado. E essa palavra remete aí a algo positivo ou negativo, pessoal? Negativo. Então a correta compreensão do texto é que esse monstruosamente está no sentido de algo apenas grande ou algo bizarro, defeituoso e anômalo. Bizarro, preocupado com o efeito que esse tipo de literatura pode provocar nas pessoas. Que tipo de literatura, gente? Preocupado com isso. O sociólogo Pedro Demo, da Universidade de Brasília, resolveu pesquisar o tema com base em diversas publicações aí de diversos continentes, aliás. E chegou a uma conclusão. Grande parte desses livros que estão à venda, mais o que, pessoal? Ilude do que ajuda. Olha a conclusão dele aí, por isso que ele ficou preocupado. Então, detalhezinho importante, construção de autoridade. Em vez do autor, João Rafael Torres, falar aqui sobre a opinião dele, ele se apoiou, se escondeu atrás da autoridade de quem, pessoal? Do sociólogo Pedro Demo, que é um sociólogo, cara que estudou para fazer isso. E sociólogo de uma universidade federal, velho. Então, a noção de autoridade desse argumento é muito forte. O sociólogo pesquisou e chegou a uma conclusão. A maioria dos livros que estão à venda mais ilude do que o que, pessoal? Mais ilude do que ajuda. Ou seja, ilude mais. Significa então que ele não ilude nada? Perdão, significa que não ajuda nada, gente. Ajuda, mas ele mais o que, gente? Ilude que ajuda. Ajuda sim, mas ele ilude mais. Em autoajuda, uma sociologia da ingenuidade como condição humana, que é o nome do trabalho do Pedro Demo. Demo ressalta que esses livros que estão à venda, Demo ressalta que esses livros recomendam modelos de felicidade que na maioria das vezes, olha essa expressão aí, turma, na maioria das vezes, então não é sempre, mas na maioria das vezes são impossíveis de se reproduzir na vida real. Na maioria das vezes são impossíveis. E se as pessoas continuam comprando é porque elas estão sendo o que, pessoal? Elas estão sendo enganadas, ou seja, elas estão agindo com o que, pessoal? Por isso que o título do trabalho dele é esse. Autoajuda, uma sociologia da ingenuidade. Um estudo sociológico da ingenuidade como condição humana. Que o ser humano ainda é inocente e é iludido pelos livros que trazem modelos que são impossíveis de se praticar na vida real. Está aí o texto, João Rafael Torres. Pessoal, vamos falar um pouquinho de direção aqui do texto. A direção argumentativa do texto, ele é a favor ou contra os livros de autoajuda? O autor não se posicionou literalmente contra, mas ele tende a ser um pouco contra, porque ele ressaltou aspectos negativos aí dos livros de autoajuda, né? Então vamos à primeira questãozinha. Acerca das informações contidas no primeiro parágrafo do texto, permite inferir-se que, pessoal? As informações do primeiro parágrafo permitem inferir que. O que é inferir mesmo, pessoal? Deduzir informações que estão explícitas ou implícitas? Inferir, você vai pegar as informações que estão implícitas, né? Vamos lá. É possível inferir-se que
Letra A. É eficiente a propaganda realizada pelas editoras que publicam livros de autoajuda. Posso deduzir isso ou não posso? As vendas cresceram de 2,5 para 4,6. E se vendeu mais, então eu posso inferir que essa venda se deve à propaganda realizada pelas editoras. Então, para você inferir que foi a propaganda que aumentou a venda, eu tenho que ter algum elemento da propaganda aqui no texto, lá dentro do texto. É eficiente a propaganda. O texto fala em algum momento o porquê do aumento das vendas. Ele associou isso à propaganda, turma. Então a questão está errada. Ele não disse que o porquê da venda. E aqui a questão está dizendo que o porquê é a propaganda. É eficiente a propaganda realizada pelas editoras que publicam livros de autoajuda. E alguém vai falar assim, não, Adson, mas se vende é porque tem propaganda. Não necessariamente, pessoal. O texto não faz a associação do porquê. Eu sei lá, as pessoas estão comprando mais livros de autoajuda. E o texto não diz a causa, não diz o porquê. Aqui ele criou um porquê. Então a questão está errada, porque... E que erro é esse aqui, pessoal, que está acrescentando algo ao texto? Isso, é uma extrapolação. Isso mesmo que você pensou, extrapolação. Porque acrescenta uma palavrinha que o texto não menciona. A letra A está errada. Vamos à letra B. O indivíduo no século XXI, cada vez mais busca apoio em livros para conduzir a sua vida. Posso inferir isso do texto, sim ou não, turma? O texto fala que as pessoas estão comprando mais livros. Então vamos parte por parte. Indivíduo, pessoas. Século XXI. Quando é que foi feito o levantamento aí, pessoal? Entre os anos de 2002 e o ano seguinte, 2003. 2002 e 2003 caem já dentro do século XXI. O indivíduo cada vez mais. O que o texto fala de cada vez mais? 2,5 milhões para quanto? 4,6 milhões de exemplares vendidos. Isso aumenta, isso mostra que é cada vez mais. O ser humano aí, o indivíduo, busca apoio em livros para conduzir a sua vida. Que livros são esses, gente? Autoajuda. Para que serve autoajuda? A pessoa vai ajudar a si mesma, ou seja, ela vai conduzir a sua própria vida. Todas as partes desse item estão justificadas dentro do texto, o que faz a letra B ser uma letra o quê, pessoal? Corretíssima. E veja que eu fui cirúrgico com o item, eu fatiei pedaço por pedaço, e não fui apenas no achismo, eu acho que está correto, porque eu senti um arrepio, né, do alto da cabeça até a cervical. Então, não, cara, eu estou lá focado no texto. Qual o erro da letra C, pessoal? Os livros didáticos são os mais vendidos. Cara, ele falou que livros didáticos são os mais vendidos. Dá uma olhadinha no seu texto aí. Ele disse que autoajuda é a 7ª mais comprada. Perde apenas para quem? Livros didáticos, religiosos, histórias de amor. Que mais? Romances, que mais? Não ouvi? Dicionários e livros infantis. Então, ele só disse que a autoajuda perde para esses aí. Mas ele não estabeleceu um ranking dizendo qual que é o mais vendido. Então, dizer que os livros didáticos são os mais vendidos já é uma extrapolação. Dizer que são os mais vendidos, ninguém sabe. E ainda meteu aqui um porquê, cara. Ainda disse porquê que eles são os mais vendidos, supostamente, né? Porque são mais baratos. Outra extrapolação, loucura total. O texto não falou nada disso. E a letra D, gente. A religião proporciona mais ajuda aos seres humanos que a psicologia. Posso inferir isso do texto? Bom, o texto fala que livros religiosos são mais vendidos que autoajuda. Só isso. Autoajuda está um ranking atrás. Mas livro religioso não significa a mesma coisa que o que, pessoal? Assim como autoajuda não é a mesma coisa que o que, gente? Psicologia. Então a letra D está errada. Ele fez uma associação aqui muito infeliz, associando livros religiosos com religião. Uma coisa é religião, outra coisa são os livros religiosos. E associando autoajuda com psicologia, a questão de letra D está errada. A boa mesmo é a letra B, e a gente viu aí porque que ele fez redonda aí a construção da letra B. Agora vamos lá, pessoal. Próxima questão, número 4, diz aí o seguinte. Pedro Demo depreende da leitura do texto que o sociólogo Pedro Demo fez o quê, cara? O que ele fez? Considera um problema que a ingenuidade possa caracterizar a condição humana. Considera um problema. O que é que me diz no texto que ele considera um problema?
Uma palavrinha só. Segundo parágrafo. Acertou. Preocupado. Preocupado com o tipo de influência que esses livros podem causar nas pessoas, não é isso? Com o efeito que esse tipo de literatura pode provocar nas pessoas. Ele resolveu estudar o tema com base na publicação de diversos continentes e chegou a uma conclusão. Então, se ele ficou preocupado e debruçou-se sobre o assunto, ele considera isso um problema. Considera um problema que a ingenuidade possa caracterizar a condição humana. Que a ingenuidade. O texto fala da ingenuidade ou não fala, turma? Como é que é o nome do trabalho que ele publicou? Autoajuda. A sociologia do que, pessoal? Uma sociologia sobre a ingenuidade como condição humana. A ingenuidade da condição humana está expressa na autoajuda, na busca, né? Às vezes até cega, quanto aos livros de autoajuda. Então, o que ele considera um problema é que a ingenuidade possa caracterizar a condição humana. E como é que ele percebeu essa ingenuidade? Através da compra massiva de quê, pessoal? De livros de autoajuda. E isso revela a ingenuidade. Por que ingenuidade? Porque os livros mais iludem do que o que, gente? Do que ajudam, né? A letra A tem tudo para ser a boa. Vamos só matar as demais. A letra B, pessoal. Pedro Demo julga que o efeito da literatura de autoajuda é especialmente mais pernicioso no Brasil, gente. O texto diz que ele fez a pesquisa em diversos, o que, pessoal? Diversos continentes. Como é que é o nome desse erro aqui, turma? Que reduz a amplitude do texto. Redução, muito bem. Letra C. Pode-se depreender que Pedro Demo recusa a ideia de que livros de autoajuda possam oferecer alguma ajuda a alguém. Ele recusa a ideia, gente. Não, ele até admite, só que ele entendeu o seguinte, que a maioria dos livros mais iludem do que o que, gente? Do que ajuda. Então, se a maioria, infere-se que existe uma minoria que ajuda sim alguém, e ele até concorda com isso. Então, ele não recusa a ideia, ele aceita a ideia de que livros de autoajuda possam até oferecer alguma ajuda a alguém, qualquer ajuda a alguém. Ele aceita, ele não recusa não, ele aceita a ideia de que os livros de autoajuda possam oferecer qualquer ajuda a alguém. E entenda que a palavra qualquer, gente, está no sentido de qualquer ou alguma. Tá certo? É no sentido de alguma. E são pronomes indefinidos. Muito cuidado com esse trocadilho de qualquer por nenhuma. Tá? Ou qualquer por alguma. Por exemplo, alguém bate a sua porta e fala assim: você poderia me dar alguma ajuda financeira? Eu estou com dificuldade de comprar alimento para minha família e tal. Aquela conversa do pessoal que realmente tem necessidade. Normalmente isso é comum nas portas, né? Pessoas pedindo aí na mendicância. Então o que acontece? A pessoa fala: você pode me dar alguma ajuda? É a mesma coisa que ela dissesse o que, gente? Você pode me dar... Qualquer ajuda serve. Alguma ajuda que você puder me serve. Então, é pronome indefinido. Demo, ele aceita a ideia de que os livros de autoajuda possam oferecer alguma ajuda a alguém. Mas isso é apenas o que, gente? Uma maioria ou minoria? Ele entende que a maioria mais ilude. Se é a maioria, é porque a minoria ajuda. Então, a questão C está errada, a B também é errada. E a D, pessoal... Depende do texto que Pedro Demo critica as pessoas que adotam modelos de felicidade estabelecido em livros. Ele até critica as pessoas que adotam modelos de felicidade estabelecido não em livros genericamente, mas em livros de quê, pessoal? Então tá vendo que ele está generalizando aqui, ó. Generalizou demais, abriu muito. E livros de quê, pessoal? De autoajuda. E não são todas, não. Ele não critica as pessoas, ele critica o que, gente? Pessoas que adotam, algumas, não todas, as pessoas de modo geral, e pessoas que se dedicam e se debruçam nos livros de autoajuda, tá certo? Não todas, mas aquelas que se deixam enganar pelos modelos impossíveis de se executarem na vida real. Então, a boa mesmo, pessoal, letra A. Pedro Demo considera um problema que a ingenuidade possa caracterizar a condição humana. Então, a resposta tinha a letra A. E vamos à questão 5 aí, pessoal. Em relação ao texto acima, assinala a opção errada. Pelos sentidos do texto, o emprego da palavra monstruosamente acentuou o lado negativo daquilo que é informado, pessoal. Pelos sentidos do texto. A gente percebeu que o texto não foi muito camarada com os livros de autoajuda. Ele usou duas palavrinhas de sentido aí pejorativo. Foi mesmo monstruosamente, agora a gente entende. E lá na frente ele usou o que no segundo palavra, gente?
preocupado. Então, pelo sentido do texto, a gente pode entender que monstruosamente acentuou o lado negativo daquilo que é informado. Certo ou errado, turma? Ele quer errada, né? Então a gente tende a considerar as questões como certas, né? A questão está certa. Acentuou o lado negativo. Pode ser que numa academia dizer que a pessoa está ficando um monstro, pode ser até legal, bacana. Pô, você tá um monstro, hein, velho? Cara, que legal. Ou então aqui mesmo, na sala de aula, o cara que resolve todas as questões da apostila, acerta tudo, pô, você é um monstro. Mas em sentido de, por exemplo, na política, dizer que alguém é um monstro, fala assim, esse cara aí é um candidato, esse candidato ele foi um monstro. Depende muito do contexto, hein, gente? Pode acentuar o lado negativo. Pode, ele foi inescrupuloso, ele foi um monstro em seu governo, né? Então a questão A, certíssima. Aqui no texto, aqui, ela vai remeter a algo negativo. Voltando lá, pessoal, letra B. Entende-se do texto que livros didáticos, religiosos, histórias de amor, romances, dicionários e livros infantis são mais vendidos que os livros de autoajuda. Certo ou errado, turma? Dá uma olhadinha no seu texto original. Ele fala que a autoajuda é a 7ª categoria mais comprada. Ora, se ela é a 7ª mais comprada, é porque de fato ela é a 7ª também o que, pessoal? Mais vendida. Então a letra B dá certo. Certo? Letra C. As expressões, esse tipo de literatura, o tema desses livros e esses livros retomam a ideia antecedente, contida em livros de autoajuda. Certo ou errado, turma? Procura lá no seu texto, veja se autoajuda não é o referente dessas expressões aí que a gente chama de arquilexema. Arquilexema textual. A maior unidade de significação do texto é livro de autoajuda. Certinho. Certinho, item C. Se você voltar ao texto, você vai ver isso aí, ó. As palavras convergindo, todas elas para livro de autoajuda. As expressões todas aí. E a letra D, a direção argumentativa do texto indica que o autor subestima os leitores de best-sellers, ou seja, dos mais vendidos. Certo ou errado, turma? Na verdade, ele dá uma subestimada sim, mas não nos leitores de best-sellers. Best-sellers são os mais vendidos. Existem vários livros que não são de autoajuda e são best-sellers. Então ele subestima um pouco os leitores de qual gênero, pessoal? Autoajuda. Como é que é o nome desse erro aqui, turma? Que generalizou. Autoajuda é um setor dos demais livros. Então ele pegou o que era geral, era específico e generalizou. Extrapolação que ele cometeu na letra D. A resposta é a letra D. Ele que é errada, então é letra D de dado. Nós podemos parar aqui um pouquinho agora para corrigir o gabarito do 13º, corrigir não, comentar o 13º simulado, gente. Depois a gente volta para o texto aí, Brasil, país de não leitores. Pode ser, turma? Eu vou fazer isso, vou me adiantar bastante, porque senão não dá tempo a gente comentar o nosso simulado e a gente vai ter que passar a correção para a aula que vem, isso não é legal. Muita gente fica ansiosa, querendo saber as respostas, por que está certo, o que está errado. Então a gente vai fazer uma pausa agora da parte de texto e a gente vai direto agora para o simulado. Pegue lá o seu 13º simulado, por gentileza. E vamos que vamos ao comentário das questões. Vamos lá, 13º simulado. Correção do 13º simulado. Vamos ver lá. Vejamos aí. Questão da VUNESP trouxe aí o seguinte, pessoal. Lê o texto seguinte
A facilidade com que hoje se tiram fotos é diretamente proporcional à facilidade com que nos esquecemos delas. Tão fácil é tirar foto quanto é tão fácil esquecê-las, né? A segunda alternativa em que, do ponto de vista da regência e da concordância, todo mundo lembra que regência é um emprego de preposição, né, gente? E concordância é a relação de harmonia que há entre as palavras, principalmente com o substantivo, né? Então, a cenário em que a reescrita das frases apresenta a forma correta. Letra A. Hoje, com a mesma facilidade que se tira fotos... Tá errado, né, gente? Facilidade que se tiram fotos. Fotos são tiradas. Olha a partícula passivadora aí, ó. Que são tiradas fotos. Professor, como é que eu sei que é partícula passivadora? Passa para a voz passiva. Passei. Então, beleza. Se você conseguiu passar para passiva, é porque esse C aí é partícula passivadora. E nesse caso, o sujeito é fotos. Fotos são tiradas. Com a mesma facilidade que se tiram fotos, esquecemos delas. Outro erro aqui, pessoal. Quem se esquece de algo. E quem esquece, pessoal, esquece algo. Então, faltou aqui, ó. Esquecemos-nos. Esquecemos-nos delas. E é até interessante cortar esse S aqui, viu, pessoal? Para colocar o pronome nos aí, ó. Então, a letra A foi para o espaço. Vamos à letra B. A mesma facilidade de que hoje tiramos fotos. Para aí. A mesma facilidade de que hoje tiramos fotos. Não, pessoal. A mesma facilidade com que hoje tiramos fotos, também nos esquecemos delas. Com a mesma facilidade. Com a mesma facilidade que hoje tiramos fotos. A mesma facilidade com que hoje tiramos fotos, também nos esquecemos delas. Então, a letra B está errada. A letra C, com a mesma facilidade em que hoje são tiradas fotos. É com que, né, pessoal? Com a mesma facilidade. Aí tirou o E aqui, ó, com a mesma facilidade. Com facilidade as fotos são tiradas. Com que são tiradas? Com a mesma facilidade com que hoje são tiradas as fotos. Estas são esquecidas de nós. Estas são esquecidas por nós, não é não, pessoal? São esquecidas por nós. A letra C também tem lá seus erros, né? A letra D, hoje é a facilidade que todas as fotos são tiradas, não dá, né, gente? A facilidade que todas as fotos... E é a facilidade com que, tá, gente? Com que todas as fotos são tiradas. Hoje a facilidade com que todas as fotos são tiradas. A facilidade é equivalente à facilidade. A facilidade, faltou acento grave aqui, ó. Porque é semelhante, ó. É equivalente à facilidade. A facilidade, elas são esquecidas. Faltou o Szinho aqui, pessoal. Elas são esquecidas e são esquecidas com facilidade. Faltou o com que aqui, ó. Arrumando geral. Hoje a facilidade com que as fotos são tiradas. Essa facilidade, ela é equivalente à facilidade com que elas são esquecidas. Elas são esquecidas com facilidade. Tudo errado na letra D de dado. A boa vai ser a letra E. Hoje a facilidade com que nos esquecemos das fotos é a mesma facilidade com que elas são tiradas. São tiradas com facilidade. A resposta é a letra E. Número 1, letra E. Dúvidas aí, turma? Bem interessante essa questão que trabalha tudo junto. Regência, concordância, pronome relativo. Então a questão letra E. Vamos à próxima. Vamos à próxima. Diz aí a questão seguinte. 2. Inspetor de segurança, a frase redigida de acordo com a norma padrão. Vamos lá. Qual é a frase redigida dentro do padrão gramatical que obedece à correção gramatical? Veja aí. Questão de número 2. O diretor pediu para mim fazer esse documento. Pediu o que, gente? Para... Primeiro, gente, que quem pede? Pede algo a alguém. Então o diretor pediu a mim que fizesse o documento. Seria mais interessante. Ele pediu a mim. E pediu a mim o que, turma? Que fizesse
o documento. Tá bom? Não pediu para mim fazer. Ainda botou o mim fazer aqui, naufragou geral. Pediu a mim que fizesse o documento. A letra E. Opa, letra A está errada. Vamos lá, letra B. No almoço vou pedir um bife à moda da casa. No almoço vou pedir um bife. Tá, mas esse bife é como, turma? A moda da casa com acento grave, porque é como se eu dissesse na moda da casa. A moda da casa. A moda é locução adverbial, tem que ter acento, né, gente? Toda locução feminina tem acento. A moda, a vista, o que mais, gente? A revelia, às vezes, essas locuções todas têm acento grave. Se for feminina, tem acento. À noite costumo dar uma volta com o meu cachorrinho. Quando que eu dou a volta, pessoal? À noite, de noite, é locução adverbial também, faltou acento. Não dirijo a palavra àquelas pessoas. Quem dirige, gente? Dirige algo, a palavra, e dirige esse algo a alguém. A quem que ele não dirige, pessoal? A aquelas pessoas. O que faltou aqui, gente boa? Acento grave indicativo de crase. A resposta é a letra E. A prova consiste em 2 páginas. O verbo consistir, ele rege a preposição em ou a preposição de nesse contexto também. A prova consiste de 2 páginas. Consiste em 2 páginas, consiste de 2 páginas. A questão, então, letra E. Marca lá. Regência aí direto, regência o tempo todo sendo cobrada aí. Vamos à questão 3. Agente fiscal considera a seguinte frase. A busca de distinção. Posso passar, turma? Com licença. Vamos lá. Busca de distinção. Questão de número 3, a busca de distinção entre o que é do bem e o que é do mal, traz consigo um dilema, etc, etc. O verbo trazer deverá flexionar-se numa forma de plural, caso se substitua o elemento sublinhado por qual deles abaixo. O fato de quase todas as pessoas oscilarem entre o bem e o mal, traz consigo o dilema ou trazem consigo o dilema, gente? Ele quer saber desse verbo aqui, ó. Troque a estrutura destacada pela estrutura apresentada na letra A. Gente, já começa com o fato aqui, ó, já era. O fato disso ou daquilo traz consigo um dilema. O fato traz. Não é essa que vai ficar no plural, não. Ele quer que você marque qual das referências aí, das alternativas, vai obrigar o verbo a se flexionar de que forma, gente? No plural. Então não essa que é a boa. Letra B. A dificuldade de eles distinguirem entre as boas e as más ações. A dificuldade no singular traz consigo ou ela trazem consigo? Traz consigo, portanto a letra B está errada. É esse tema que vai puxar a concordância, tá, gente? O resto é só encheção de linguiça. A dificuldade de eles distinguirem entre boas maneiras e tal e más ações. A dificuldade traz consigo um dilema. Errou a letra B. Você tem que concordar o verbo com o núcleo do sujeito, tá, gente? E nesse caso, o núcleo seria a dificuldade, né? Vamos à próxima, letra C. Esse aqui ficou legal. Muitas pessoas sabem que tal alternativa nas diferentes situações. Muitas pessoas sabem que tal alternativa traz consigo um dilema ou tal alternativa trazem consigo um dilema, gente? Muitas pessoas sabem, eu vou ler de novo aqui com você. Opa, adiantou, voltou, vai, beleza. Muitas pessoas sabem que tal alternativa, nas diferentes situações, a alternativa traz, ou a alternativa trazem, pessoal? Traz consigo um dilema. A alternativa traz consigo. Não é essa que é a boa, não, turma. Não é essa, não, ainda não. Vamos à letra D. Essa divisão entre o bem e o mal, à medida que se acentua nos indivíduos, essa divisão traz consigo um problema ou essa divisão trazem consigo um problema, gente? Traz consigo um dilema, né, que ele fala lá. Errada a questão. Ainda assim eu não vou fazer a flexão de plural. A resposta boa é a letra E. As oscilações que todo indivíduo experimenta entre o bem e o mal, as oscilações fazem o que, pessoal? Elas... Volta lá para o seu texto, você vê, ó, as oscilações entre todo indivíduo, as oscilações traz ou trazem agora? Se você colocar as oscilações, tem que dizer trazem.
As oscilações trazem consigo um dilema. Essa é a boa resposta, letra E de escola. Marca lá Xão, letra E. 3E. Vamos à questão 4. Saiu aí a tela, a gente volta já. Bora trabalhar, meu filho. Vamos lá, próxima questão 4 agora. VUNESP, agente de segurança penitenciária. Lobo diz que há negociações com 3 dessas cooperativas para possível parceria. Há negociações. O verbo haver está no sentido de quê, pessoal? Existir. Se eu fosse usar o verbo existir aqui, eu diria, existe negociações ou existem? O verbo existir concorda com agora que seria o sujeito negociações. Mas o verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo que, turma? Pessoal ou impessoal? Com sujeito ou sem sujeito? Terceira pessoa do plural ou do singular, gente? Todo verbo impessoal não tem sujeito. E por isso ele vai se comportar na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Exceto o verbo ser, claro que é um verbo excepcional. Mas em geral, verbos impessoais não ficam no plural. Então a boa, pessoal, vai ser a letra o quê? Letra... Vamos ver. A forma verbal em destaque está sublinhada corretamente de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. A forma verbal em destaque está substituída corretamente. Trocando o verbo haver pelo verbo em destaque. O que você diria aí? Existe, existem. Qual que seria a boa aqui, gente? Pior que o existem não aparece, né, gente? E aí, ele fala aí, ó, de acordo com a norma padrão, há negociações. Existe negociações, não dá. Tem sido realizado negociações, não dá. Se realiza negociações, tem ocorrido negociações ou acontece negociações. Qual a boa, gente? Letra D de dado, tem ocorrido, porque esse verbo indica o plural. O que é que tem ocorrido, turma? Negociações. Aí fechou. Negociações têm ocorrido. Resposta, letra D. Tranquilo aí, turma? Dúvidas? Bora para a questão 5. Questão 5, FGV. Auditor da Receita Estadual. Da Receita Estadual diz o seguinte: de acordo com a norma gramatical, o item em que se substituiu corretamente o complemento verbal sublinhado por um pronome seria qual? Qual o item correto aí, pessoal? O que vocês marcaram? Letra C? Vamos ver aqui. Buscar a felicidade individual. Gente, você tem que saber a transitividade do verbo, tá? Quem busca, busca o quê, turma? Busca algo. Se é transitivo direto, isso tudo que vem aqui à frente vai virar objeto direto. E para ser objeto direto, a gente tem os pronomes o, a, os, as, que se transformam em lo, lá, los, las. Então, buscar ou buscar a felicidade individual ficaria o quê, pessoal? Buscar a felicidade individual. Buscar a. É isso aí. Ele a buscara. Ficaria até melhor, né? Buscar-la. Isso não existe. Buscar-la. Corta-se o RSZ, transforma-se em L. E por que ela em cima, Átila, você não cortou o RSZ? Porque não tem RSZ para transformar em L. Esse aqui que seria a forma adequada. Corta esse L aí, ó. Buscar a. Seria isso aí, buscar a felicidade. Ele buscar a felicidade. Sim, ele a buscara. Quanto à posição do pronome, gente, ele pode ficar depois do verbo ou pode ficar antes do verbo. Salvo se for para iniciar a oração. Não é o caso aqui, a gente percebe que é só um trecho recortado do texto, tá? Ou então você diz a buscara, ou então o que, pessoal? Diz que ele buscara a. Tá? Então a letra A já foi para o espaço. Vamos à letra B. Preocupa certos conservadores. Pessoal, quem preocupa? Preocupa algo ou preocupa alguém. O verbo é transitivo direto. O que você vai ter aqui à frente é um objeto direto. Que vai virar qual o termo aí, pessoal? Preocupa conservadores. Preocupa os. E aí preocupa-lhes ficou difícil. Preocupa-os. Questão de letra B está errada. Assim como a letra A também. Letra C. Localizará as raízes de nosso analfabetismo político. Quem localiza, gente? Localiza
Algo, alguém, verbo transitivo direto. Vamos então fazer aí a pronominalização. Localizará as raízes de nosso... Qual é o pronome que a gente usaria aqui, pessoal? Se são as raízes, é o pronome as. Aí é que vem o pulo do gato, galera. Localizará as. Está errado isso aí. Futuro do presente, futuro do pretérito, você faz a mesóclise. Como é que seria a mesóclise aqui, gente? Cortar o verbo na letra R e botar o pronome aí no meio. Vai dar uma coisa meio esquisita, mas vamos lá. Las. E aí volta o pronome A aqui, ó. A. E são dois acentos? São. Localizá-las. A. Essa aí é a forma padrão. Vou fazer devagarinho para você entender o passo a passo do que aconteceu aqui, pessoal. Vamos lá. Localizará as raízes. Esse as raízes é objeto direto. Vai virar qual pronome aqui, pessoal? Pronome as. Pega esse verbo agora. Localizará e bote o pronome as aqui no meio. Vamos partir o verbo ao meio, hein? Vou fazer aqui na cor azul o verbo. Localizará. Partir o verbo ao meio. Vou colocar agora o pronome as aqui dentro. Como é que vai ficar a frase, pessoal? Localizar as a. Horrível ainda. Não ficou boa essa cirurgia não, pessoal. Tem que cortar o que agora aqui? O, a, os, as, diante de R, S, Z, o que a gente faz, turma? Corta o R, corta o S, corta o Z e transforma o pronome em que, turma? Em L. Aí vai ficar essa coisa linda aí, ó. Localiza-las a. Só que isso aqui é um oxítono terminado em A. Tem que ter acento aqui ou não tem, gente? Aí vai ficar com dois acentos? Vai. Do jeitinho que você está vendo aí, ó. Localizá-las a. Essa seria a forma correta, ó. Localizará as raízes de nosso analfabetismo político. Ou seja, localizá-las a. Essa é a forma adequada. E ele errou a letra C. Letra D. Sabemos que é preciso uma educação politizada. Sabemos isso. Gente, quem sabe, sabe algo. O verbo é transitivo direto. Não, professor, quem sabe, sabe de algo. Mas aqui não tem o D não, campeão. Aqui está sem preposição, sem nada. Quem sabe, sabe algo. Que algo é esse que nós sabemos? Isso tudo que está escrito aí, ó. Nós sabemos que é preciso uma educação politizada. Transforma tudo isso no pronome o. Como é que vai ficar a frase, pessoal? Sabemos o. Sabemos o. Porém, quando o verbo termina em R, S, Z, e na frente dele, acoplado a ele, há um pronome o, a, os, as. O que a gente faz com R, S, Z, pessoal? Corta o R, S, Z, transforma em que, gente? Em L. Vai ficar essa coisa linda? Vai. Já ficou. Sabemos-lo. Certo ou errado, turma? Letra D. Certíssima. E qual o erro da letra E, professor? Não sei, vou descobrir agora com você. Tenhamos visto um momento. Tenhamos no visto. Eita ferro. Aqui é uma locução verbal, hein, gente? Pegue o último verbo. Quem vê, pessoal? Vê algo. Que algo aqui nós temos visto? Um momento, objeto direto. Qual pronome esse momento viraria, turma? O ou lhe? Se é um momento, vai virar o pronome o. Agora pega esse pronome o e coloca junto do verbo aqui, pessoal. Do tenhamos. Como é que vai ficar a frase, pessoal? Tenhamos. Coloca o pronome o aqui na frente, vai. Tenhamos o visto. Corta o R, S, Z. Transforma em que, pessoal? Em L. Tá? Então, tenhamo-lo. E tenhamo-lo o que, pessoal? Visto. Tenhamo-lo visto. Essa seria a forma adequada. Tenhamos visto o monumento. Tenhamo-lo visto. Eu sei que é feio, horrível. Mas é o que é. Gramática normativa tradicional, né? Tenhamo-lo visto. Errada a letra E. Resposta da questão 5, letra D de dado. Faltam só mais 10. Vamos apressar isso aí. Dúvidas até agora, pessoal? Bora fazer então a questão número 6. Vira a página aí. Vamos lá. Questão número 6. Técnico em laboratório. Quanto ao emprego, colocação do pronome, do acento, né? Colocação do pronome e do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Vamos lá, vamos ver o que vai dar aí, turma. Questão de número 6.
Jamais tirou-se tanta foto que valesse a pena ficar na memória do laptop. Jamais se... Tá certa a colocação do pronome aqui, turma? Vem cá, o que é esse jamais aqui, gente? Advérbio de negação. Advérbio puxa ou não puxa o oblíquo, gente? Puxa, tinha que ser como aqui a frase? Jamais se tirou. Já naufragou aqui a questão. Mas como jogo é jogo, treino é treino, bora treinar aqui, pessoal. O que está errado nisso aqui? Que mais? Alguma coisa errada aí, turma? Jamais se tirou tanta foto que valesse a pena. Opa, valesse a pena. Que valesse o esforço. Tem acento grave não. Jamais se tirou tanta foto que valesse o esforço. Que valesse a pena ficar na memória do computador. Valesse o esforço. Valesse ficar no computador, né? Que o esforço valesse ficar no computador. Que ficar no computador valesse o esforço. Na verdade, gente, quem é que valesse? Ficar no computador valesse o esforço, né? Então tá errada a letra A, toda doida aí. A começar pela colocação pronominal aqui, tá, gente? Quem se lembra dos 10 fatores de colocação pronominal, hein, turma? Que obrigam a próclise. Incra e doei. Vamos lá, vamos ver se como é que você está aí. Se você lembra ou se já deu amnésia total a essa altura do campeonato. O izinho é pronome o quê, turma? Pronome indefinido. O Nzinho, palavra. Negativo, CS, conjunção subordinativa. O Rzinho, pronome o quê, pessoal? Relativo. O Azinho, advérbio aqui, ó. O E, em mais, gerúndio. O PD, pronome o quê, pessoal? E as 3 frases. Frase que explica, é chamada de frase o que, pessoal? Que explica nada. Frase que expressa desejo, né? Optativo. Frase que exclama, exclamativa. E a frase que interroga a frase. São elementos que atraem a próclise, né? Então a letra A já foi para o espaço. Corta esse negócio horrível daí. Que valesse a pena, não tem acento. Valesse o esforço, né? Próxima questão de letra B. Vamos ver a letra B. Em 2014, o número de de fotos chegará a 3 trilhões. Gente, 3 trilhões não é uma palavra, não é uma expressão masculina, não? Então não tem acento grave, não. Corta isso aí, ó. Chegará a 3 trilhões e muitos nem as verão. Muitos nem as verão, tá certo? Ninguém verá as fotos, né? Muitos nem as verão. A colocação pronominal está beleza aqui, ó. Até porque o nem, nesse contexto, é uma palavra o que, pessoal? Nem é uma palavra nesse contexto de adição, mas também é palavra de que, gente? De negação. Ele puxa o oblíquo para junto dele aqui, ó. Algumas pessoas nem as verão, tá certo? O item aqui está certo, mas lá já errou. Não existe acento grave antes de 3 trilhões. Letra C. Quanto às fotos, troca fotos aí por retratos, pessoal. Como é que faria a frase? Quanto aos retratos... Opa, então acento grave é beleza, hein? Famílias antigas guardavam-nas como um tesouro. Quanto às fotos, as famílias antigas guardavam. Quem guarda, gente? Guarda algo. Que algo é que as famílias guardavam? As fotos. Diante de M, ão e oin, pessoal, qual é a vogal? O que vai acontecer aqui? M, ão e oin. O pronome as vai virar o que, gente? Na. Se for o o, vai virar um no e assim sucessivamente. A resposta correta é a letra C. Qual o erro da letra D, pessoal? Minha avó falou para mim guardar as fotos. Ah, para com isso. Falou para mim guardar não. Falou para eu o que, gente? Ela falou para eu guardar as fotos e nunca desprezar as fotos. Desprezá-las. Está certo aqui, mas errou lá. Falou para mim guardar. Para com isso. O mim não pode ser sujeito de verbo nenhum, tá, gente? Não pode conjugar verbo. Questão de letra E. As fotos pertenciam às famílias. O que faltou aqui, moçada? Se você pensou em acento grave, acertou. As fotos pertenciam a alguém. Quem é esse alguém, pessoal? As famílias. Olha os dois A se juntando aqui com acento grave. E as famílias atribuíam a essas fotos, atribuíam-lhes muito valor. Ele só faltou empregar o acento aqui. Por isso que a letra está errada, boa é a letra C. Questão 6C. Bora corrigir a questão 7. Vamos embora, vamos que vamos. Agora a questãozinha da ESAF, né? Bora corrigir lá.
Qual seria a forma correta para preencher as lacunas? Preencha corretamente as lacunas da questão 7 e veja o que é que dá lá. Uma nova forma de gerenciamento chega ao mercado, a quarteirização. Ela pode ser entendida como a contratação de um executivo que administra os contratos e atividades de terceiros. Para as organizações que estão abertas à realidade, pessoal, quem está aberto a alguma coisa, como é que é o nome dessa coisa? A realidade. O que vai acontecer aqui, turma? A, e você vai colocar o acento grave, portanto já pode desprezar a letra A e a letra E. Joga fora já a letra A e a letra E você joga no lixo aqui, ó. Continuando. Para as organizações que estão abertas à realidade. E estão abertas a quê, pessoal? A mudanças ou às mudanças? Se você colocou artigo antes de mudanças, tem que se colocar o artigo antes de realidade e vice-versa. Colocou em um, você vai colocar no outro, de acordo com a enumeração dos termos, tá, gente? Cada termo vai pedir o seu artigo. Então, olha lá, estão abertas à realidade e estão abertas às mudanças. Com acento ou sem acento aqui, turma? Portanto, você vai jogar fora a letra o quê, gente? Ah, jogou fora todas. Um abraço, feliz Páscoa, né? Letra o quê, pessoal? D de dado. Questão 7, D de dado. A não ser que ele tenha tirado o artigo as aqui, ó. Ele tenha tirado o artigo as aqui. Mas isso já invalida a letra A. Não dá para ser a letra A. Então, pessoal, a gente já pula logo para a última aqui, que pode esclarecer alguma dúvida aqui, ó, pessoal. Vem. Dá uma olhadinha no último vem aí. Vê se é com acento ou sem acento, turma. Opa. Volta. Então, eles são abertas à realidade e às mudanças, que há muito, esse A é do passado, né, pessoal? Faz muito tempo. Vem delegando para terceiros. Quem é que vem delegando, gente? Quem vem delegando para terceiros? As organizações que são abertas à realidade e às mudanças, que há muito vem delegando para terceiros aquelas atividades intermediárias de sua empresa. A quarteirização é uma ótima opção. Esse vem aqui, pessoal, fica no plural para concordar com as organizações. As organizações que são abertas à realidade e às mudanças, que há muito vem delegando para terceiros aquelas atividades intermediárias de sua empresa, a quarteirização é uma ótima opção. Então a questão 7 de fato é a letra o quê, pessoal? Letra D de dado. Marca lá a questão 7. Perdão, 7 não. Questão 7, D de dado. É isso mesmo. Vamos à próxima questão, número 8. Questão 8, ele pede que você faça a substituição por pronomes, não é isso, pessoal? De novo aquela história de substituir por pronomes. Todo mundo lembra essa substituição de pronomes aí, gente? Numa boa? Olha só, vou fazer aqui rapidinho aqui, ó. O a, os, as, objeto o que, pessoal? Direto. Lhes, objeto o que, pessoal? Indireto. E os demais pronomes vão fazer a função de objeto direto ou indireto. É o caso do pronome me, te, se, nos, vos. Então você vai colocar aqui objeto direto ou indireto. Depende do pronome aqui, depende do verbo aqui, estão ligados, tá? Então bora fazer essa aí. Próxima questãozinha. Esses problemas, o governo federal está empenhado em resolver esses problemas. Ou seja, está empenhado em quê, pessoal? Resolvê-los. Quem resolve algo, resolve os problemas. Terminado em RSZ, os pronomes o, a, os, as viram o que, gente? Lo, lá, los, las. Oxítono terminado em E, resolvê-los. Já dá para matar um monte de questão ainda, não, pessoal? É a D e a E que vão embora agora, hein? A D e a E já estão fora aqui, ó. Então, beleza, segue. O governo federal está empenhado em resolver esses problemas. Está empenhado também em que mais, gente? Em reconhecer a gravidade dos problemas,
em reconhecer a gravidade dos problemas. Aí presta bem atenção agora, hein? Se a ideia de posse, pessoal, gravidade desses problemas, então significa a gravidade, reconhecer a gravidade desses problemas que ele fala aqui, ó. Reconhecer-lhes a gravidade. Reconhecer a gravidade de quem, pessoal? Deles. Reconhecer a gravidade desses problemas, reconhecer-lhes a gravidade, tá? Da ideia de posse, é adjunto adnominal. E antes que alguém fale que reconhecer é verbo transitivo direto, pessoal, sempre que houver ideia de posse, você vai usar o pronome lhes. Reconhecer-lhes a gravidade, quer dizer, a gravidade deles. Tudo bem? Só não vai ser a letra C, pessoal. Porque a letra C está redundante. Olha o que está dizendo aqui, ó. Reconhecer-lhes a gravidade deles. Então não é essa que é a boa, não. Qual vai ser a boa então aqui, pessoal? Resolvê-los. Reconhecer a gravidade sua ou reconhecê-los a gravidade? Qual que é a boa aí, pessoal? Reconhecê-los a gravidade ou reconhecer a gravidade sua? Ele te dá duas opções aí. É porque, pessoal, a letra C, a gravidade deles vai ficar redundante. Reconhecer-lhes a gravidade deles. Vai. Reconhecer a gravidade deles, reconhecer-lhes a gravidade. Não haveria necessidade de repetir o deles, tá, gente? Ele fez uma repetição, vai ficar redundante. O lhes não está errado, não. Reconhecer-lhes a gravidade, mas o deles aqui ficou redundante. Pois é, o Gabriel está marcando aí letra o quê, pessoal? Letra C, não é isso? E encarar essa gravidade. Vamos ver o texto aqui, ó. Bem como encarar essa gravidade. Quem encara, gente? Encara algo. Verbo transitivo direto. Essa gravidade vai virar o pronome a. Reconhecer a gravidade, reconhecê-la, encará-la, tá certinho lá aqui, pessoal. A única coisa redundante seria esse deles aqui, ó. E aí, veja, pessoal, entre a questão da repetição do pronome e o uso inadequado do pronome aqui, ó, realmente não dá para ficar com a letra A, não dá para ficar com a letra B, não dá para ficar com a letra E, nem com a letra E, D de dado. A boa mesmo vai ser a letra C. Mas a gente protesta que a gravidade deles aqui não haveria necessidade dessa repetição viciosa. Reconhecer-lhes a gravidade deles. Não precisa colocar. Cara, é o seguinte, na hora da prova eu tenho que marcar alguma coisa. Eu vou ter que marcar alguma coisa. Eu vou marcar aquela que estiver menos errada. A letra A é impossível. A letra B é absurda. A letra D e a letra E a gente já viu que é absurda. Então a gente, por falta de opção, tem que marcar alguma coisa, eu marcaria a letra D. Mas lembrando que o deles aqui é a repetição desnecessária. Não ficou errada a substituição do pronome, mas o emprego do deles ali ficou redundante. Uma letra C é a mais aceitável. Pelo menos acertou quanto aos pronomes, tá, gente? Acertou quanto aos pronomes, letra D. Letra C de cada. Questão 8C. Na hora da prova você vai ter que marcar alguma coisa. Você vai marcar a menos esquisita, né? Ou a mais correta, se houver. Fala, amiga. A letra E de escola? Vamos lá. Resolvê-los, reconhecer a gravidade sua. E lhe encarar ali, né? É, porque quem encara algo ou alguém. O verbo encarar é verbo transitivo direto, tá, pessoal? E o lhe não dá para ser empregado junto de objeto direto, a não ser que ele indique posse. Por exemplo, tomaram os meus livros, tomaram-me os livros, tomaram os livros dele, tomaram-lhe os livros, quer dizer, os livros dele. O lhe pode dar a ideia de dele e dela. Não é o caso aqui em questão, tá bom? Questão 9, moçada, bora questão 9. É tarefa que precisa ser abraçada como prioridade. O verbo que admite a mesma transformação que ocorre no exemplo grifado acima. Que transformação foi feita aí, pessoal? Qual foi a transformação aplicada aí na questão de número 9? É tarefa que precisa ser abraçada. Que locução é essa aqui? Quem me salva? Que voz verbal é essa, turma? Voz passiva analítica. Professor, como é que eu vou saber que é voz passiva analítica? Você vai ver o verbo ser ou estar mais um verbo que, pessoal?
particípio. Aí ele pergunta, qual verbo aceita a mesma transformação de voz passiva analítica? Moçada, bota aí, pra você não perder tempo com esse tipo de questão. Só VTD ou VTDI aceita a voz passiva. Só VTD ou VTDI, esses dois verbos aceitam voz passiva. Você vai procurar um verbo que seja VTD ou VTDI. Só eles é que formam voz passiva. Em vez de ficar tentando formar voz passiva, você vai procurar VTD ou VTDI. Vamos ver se a gente acha aqui, pessoal. A educação de qualidade para todos é a chave. Isso aqui é um verbo de quê, pessoal? Não forma voz passiva. Um terço da população mundial ainda permanece em estado de pobreza, permanece pobre. Isso aqui é verbo de quê, gente? De ligação, não forma voz passiva. O cumprimento dos ideais da declaração precisa da atenção. Quem precisa, gente, precisa de algo, verbo transitivo indireto, não forma voz passiva. A Declaração Universal dos Direitos Humanos surgiu. Quem surge simplesmente o que, pessoal? Surge em um momento traumático. Isso aqui é adjunto adverbial de tempo. Após a Segunda Guerra, adjunto adverbial. Verbo que não tem objeto é verbo o que, pessoal? Intransitivo, não forma voz passiva. Resposta letra E. Vamos fazer a voz passiva aqui, pessoal. A melhoria das condições de vida das populações exige esforços. Faz a voz passiva de trás para frente lá, vamos embora. Esforços contínuos são o que, pessoal? São exigidos e são exigidos pela melhoria das condições de vida das populações do planeta. Mas a frase é essa aqui, são exigidos. Resposta letra E. E só para a gente fechar a questão 10, para a gente não ficar aqui com muita questão para o próximo bloco. Questão 10. A forma verbal da voz passiva correspondente exatamente à construção. A forma verbal da voz passiva correspondente exatamente à construção. Vamos ver. Correspondente. Vamos ver qual é a boa aqui, pessoal. Se examinarmos as fábulas populares, como é que ficaria a voz passiva aí, gente? Se as fábulas populares, o que, gente? Fossem ou forem, pessoal. Tem que ver o tempo verbal. Se examinarmos, cadê? Se examinarmos é futuro do subjuntivo. Quando examinarmos as fábulas, quando elas, o que, pessoal? Forem por nós, o que? Essa é a boa, gente. É a letra A, questão 10A. Veja bem que você tem que manter o mesmo tempo verbal, tá, gente? Um jovem a conduza. Um jovem a conduza. Que ela fosse conduzida. Fosse por um jovem conduzida. Um jovem a conduza. Fosse por um jovem conduzida. A forma verbal exatamente correspondente à construção. Pessoal, a letra B também admite essa voz passiva aí. Se as fábulas forem examinadas por nós, um jovem a conduza. Ah, tá. Isso aqui é presente do subjuntivo, pessoal. Que ele a conduza. Que ela o que, gente? Seja conduzida. Tá? Eu troquei o tempo verbal. Isso aqui é presente. Que eu conduza, que tu conduzas, que ele conduza, que um jovem a conduza. Ou seja, que ela seja o que, pessoal? Conduzida por um jovem. A letra C também não dá, deve estar alguma coisa errada com a letra C. Experimentem o desejo. Ou seja, que o desejo seja o que, pessoal? Seja o que? Desculpa, não é experimentar, não, é exprimem. Que exprimem o desejo. Ou seja, que o desejo o que, pessoal? Que exprimem o desejo. Então, que o desejo seja o que, pessoal? Seja expresso. Ok? Então, tá errado isso aí. E a letra D. Representam apenas uma ilusão. Representam uma ilusão. Uma ilusão, ela é o que, pessoal? É representada. E tudo errado aqui. Uma ilusão estão sendo representadas. Não. Estão representando. Representam apenas uma ilusão. Uma ilusão apenas é o que, gente? É representada. É representada. Tá aí, ó.
representada. Tem que colocar no mesmo tempo verbal, tá, gente? Eles representam apenas uma ilusão. Apenas uma ilusão é representada. É representada seria a forma adequada. Isso aqui é presente. Eles representam. Então a boa mesmo da 10 é a letra A. Pessoal, nosso tempo já estourou. E vão ficar 5 questõezitas apenas para a próxima aula, tudo bem? Alguém ficou com dúvida nas 5 últimas? Não? Na aula que vem a gente começa então o nosso bloco já resolvendo isso daí. Sim, a gente vai também comentar o restinho desse material de texto, tá? Você já pode levar para casa, fazer em casa direitinho aí. E na aula que vem a gente vai e comenta as questões de texto. Que aí vão falar também as questões, vão falar sobre coesão textual. Muita coisa boa sobre coesão pra gente ver na aula que vem. Tá bom, pessoal? Um abraço, valeu, boa tarde, até a próxima. Valeu!